Bom dia! Hoje é quarta-feira, 25 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre direito militar. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o advogado, especialista na área, Emerson Tawil. Doutor Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia. Mais uma vez aqui presente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Eduardo. Prazer enorme tê-lo aqui na bancada junto conosco. Mais um dia. E também o empresário, ex-primeiro-tenente do Exército, Eduardo de Pinho Freire. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Eu que agradeço por mais esse convite, Nathalie. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Emerson, que tenhamos um bom programa. E você que está em casa ou que está saindo de casa, mas está com seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que já está na tela, é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente também já está ao vivo. Doutor Emerson, o direito militar teve a sua origem no direito romano e nasceu para que as regras fossem cumpridas. Né? De lá para cá, quais foram as grandes alterações? Quem são os profissionais hoje que são regidos pelo direito militar? Então, verdade, o direito militar surgiu lá no direito romano, na época ela foi criada justamente para controlar a disciplina e hierarquia dentro da legião romana e teve a sua evolução até os tempos de hoje. Quem está sujeito ao regime militar propriamente? Os militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, que são as polícias militares e bombeiros. Alguns estados, os bombeiros foram desmembrados, têm comando próprio, mas ainda são militarizados. Então, basicamente é isso. Quais são os principais desafios? O senhor que é um especialista na área, aliás, a discussão do direito militar tem ganhado cada vez mais adeptos, né, do ponto de vista de profissionais. Na opinião do senhor, que lida com isso dia a dia, quais são os principais desafios que precisam ser vencidos ainda? Acho que o maior desafio da justiça militar seria que todos pudessem fazê-lo. Por quê? Porque é uma entidade na qual ela é muito conservadora e existem poucos profissionais que militam dentro dessa área. E o que acontece? Justamente para formar opiniões, né, que sejam formadas como doutrinas e jurisprudência, a gente precisa de um volume. Por conta dessa escassez de profissionais, a gente acaba tendo uma dificuldade por conta dessa evolução jurisprudencial. Né? Temos poucos livros, poucas doutrinas, enfim. Então, eu acredito que esse é um dos principais desafios para que a justiça militar é um terreno ainda muito amplo a ser devastado, né? Então, ela vem caminhando paulatinamente para uma evolução muito agradável, mas ainda está aquém daquilo que ela mereceria. Por que esse conservadorismo persiste, na opinião do senhor? Persiste porque, na verdade, os tribunais militares em especial, eles são entidades que preservam a hierarquia e disciplina. Logo, defendem as instituições, diferente de uma justiça comum em que o magistrado ali ele tem o poder de discernimento de julgar conforme o seu melhor convencimento. Lá, via de regra, eles defendem as instituições. Por isso que os dois pilares da justiça militar, do direito militar, é a hierarquia e a disciplina. A partir do momento que você tenta fazer uma ranhura em uma delas, tudo isso cai por terra. Eduardo, hoje você é empresário do ramo de segurança, mas foi primeiro-tenente do Exército. Como é que a carreira militar surgiu na tua vida? Ela surgiu como surge para todos os jovens de 18 anos, né? Me alistei normalmente com 18 anos e na época eu já estava fazendo faculdade, inclusive aqui no Santa Cecília, e me colocaram para fazer uma prova para poder ser aluno do NPOR no então segundo BC, que hoje é segundo Bio em São Vicente. Fiz a prova, fui passando as fases. Eu, na verdade, não queria ser militar na época, só que lá dentro foram me falando como funcionava, o que era ser aluno do NPOR, que você sairia depois aspirante, depois poderia ser oficial, teria uma carreira curta, né? Para complementar o que a Academia Militar das Agulhas Negras coloca para o Exército. E eu gostei, até porque seria a oportunidade até de eu conseguir pagar a minha faculdade, porque eu venho de uma família mais simples, que ficaria difícil pagar a faculdade, então era a minha oportunidade.
Fiz o curso e vou te falar que foi um divisor de águas na minha vida. Foi a melhor decisão, uma das melhores decisões que eu tive na minha vida foi ter feito o NPOR, ter servido o Exército. Hoje, meus melhores amigos, que são outros 29 alunos, foram alunos comigo. E assim eu recomendo para todo jovem, se todo jovem pudesse servir o Exército, é a melhor coisa. Quando quando antes de entrar e mesmo quando está lá, você às vezes fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu vim fazer aqui? Porque você sofre, você tem uma série de coisas. Hierarquia, alma, disciplina. Sim, mas depois, a amizade que você faz lá dentro, você aprende a compartilhar, você aprende muito de disciplina, de hierarquia, você sai outra pessoa. Não tem como. Por isso que você disse que foi um divisor de águas. Quem era o Eduardo antes do NPOR? Quem se transformou o Eduardo depois do NPOR? Nathalie, assim, eu tive uma educação muito boa, né, dos meus pais. Então, nessa questão de disciplina e hierarquia, para mim foi muito fácil me adaptar. E você percebe, eu nos meus 4 anos depois como oficial, passaram por mim cerca de 5.000, 6.000 soldados. E aí você percebe isso, que tem pessoas que conseguem se adaptar muito bem e tem pessoas que têm uma dificuldade maior de se adaptar e muitos você acabam saindo e você vê que você não conseguiu mudar essa forma de ver do jovem. Então, eu me adaptei nessa parte muito bem. O que eu consegui, o que eu peguei muito no Exército foi aprender a compartilhar. Eu, antes do Exército, eu era uma pessoa que não compartilhava muito, né? Depois do Exército, eu aprendi muito a compartilhar, a dividir, né? A ver o lado do próximo. Então, isso me ajudou muito dentro do Exército. A gente falou, e você colocou muito bem, que aos 18 anos você não queria, e existe muito ainda essa cultura do receio em fazer o alistamento militar. A gente encontra muitos jovens receosos, com medo realmente. Na opinião de vocês, Dr. Emerson, que trabalha com o direito militar, e você, Eduardo, que foi um ex-tenente do Exército, por que essa cultura é tão enraizada nos nossos jovens? O que poderia ser feito para que, assim como você teve essa experiência de vida, outros jovens que, ao completar 18 anos, entendessem a importância do alistamento militar? Na verdade, é o serviço obrigatório, é para com a pátria, é o dever. Coisa que vem sendo esquecida ao longo do tempo, né? Hoje você pega um jovem aí, sentimento de patriotismo dele, a gente não sabe até onde está. O nosso não, tinha aquela cultura, você sentia prazer, alguns ficavam naquele momento ali e falavam assim, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, não é, Eduardo? Então, mas aí o que acontece? Aquele período que o pós-serviço obrigatório, vem aquele sentimento de saudade dos amigos que você fez ao longo do tempo. Quem foi praça, por exemplo, o número de praças era muito maior, então você tinha acesso ali, uma companhia tinha cerca de 150, 200 homens antigamente. Hoje você vai lá no próprio 2º BIL, o antigo 2º BC, você vai ver que está sucateado as coisas, né? As Forças Armadas vêm passando por uma crise muito grande, né? Dentro do seu poderio que tinha antigamente. Então, tinha que trazer de volta, acho que essa sensação de patriotismo, né? Tanto é que brincam muito, né? E aí falam, puxa, as mulheres conquistaram tantas coisas, falam assim, puxa vida, e tem um general que fala assim, por que não venham para o serviço obrigatório? Não é verdade? Mas temos hoje mulheres que trabalham dentro das corporações, são muito qualificadas, muito competentes, mas ainda tem essa cultura também que poderiam fazer essa divisão de que o serviço obrigatório poderia ser para todos. É bem verdade que existem ainda algumas pessoas que não querem servir e acabam, por imposição, servindo. Mas hoje diminuiu bastante esse critério. Raras exceções conseguem, ainda que não queira, por uma opção, seja religiosa ou cultural, conseguem serem dispensados. Isso tem muito a ver com a educação, né, Eduardo? Eu acho que se a gente consegue mudar a educação ou oferecer uma educação de melhor qualidade, a gente consegue resgatar essa sensação e essa necessidade de patriotismo que hoje a gente vive tão carente, né? Eu não tenho a dúvida. Eu sou da época que, quando eu estudava, na contracapa do caderno tinha o hino nacional, né?
Eu sou da época que tinha que cantar o hino nacional na antes escola. de entrar na sala de aula. É isso mesmo, entendeu? Então, tudo bem que foi na época do militarismo, tudo, e poderia ser uma imposição, mas realmente, foi o que o Dr. Emerson falou, falta muito patriotismo, né, para o brasileiro. E realmente eu tenho percebido que diminuiu muito essa quantidade de pessoas que vão servir obrigatoriamente o Exército sem ser voluntários. Então, hoje, a maioria dos que estão lá é porque são voluntários. Talvez porque encontram no Exército uma tábua de salvação, né? Porque queira ou não queira, você está lá, você tem refeição durante todo o dia, você tem alojamento se você quiser ficar dentro do Exército, né? Nós chamamos dentro do Exército laranjeira, né? Que é o que dorme dentro do quartel, e você tem um salário, né? E você pode seguir uma carreira entrando como soldado. Você tem, lá dentro você pode fazer curso de cabo, depois você pode fazer curso de sargento temporário. Se você depois quiser ter uma carreira militar, existem todas as escolas, escola de sargento, existe a SpaceX para depois você partir para a mão para ser oficial do Exército. Então, é uma carreira, né? É uma carreira bonita, é uma carreira, pode-se dizer, às vezes sofrida, principalmente para o oficial de carreira, que ele é transferido de lugar para lugar, de estado para estado. De acordo com a necessidade da nação, né? Sim, mas é uma carreira bonita. Infelizmente, não valorizada, né? Não valorizada. Vamos falar muito sobre isso ainda no programa. Não valorizada, assim como não é valorizada das forças auxiliares. Assim como a nossa educação também não é valorizada, né? E pintam para o jovem uma coisa de dentro do Exército que, na verdade, não é, né? Então, o jovem, ele vai sendo colocado na cabeça dele, aos poucos, que parece que aquilo é um bicho-papão, né? E não é isso, né? Existem profissionais lá dentro, é lógico que tem os corretos e tem as pessoas erradas, como em todas as profissões, mas aquilo lá, o Exército, ele é muito bom para a formação do jovem. E essa idade do jovem é uma idade que está ali uma mudança para a questão de adulto. O jovem ainda não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai escolher. Para a vida adulta, né? E são 10 meses ou um pouco mais, aqueles que ficam um pouco mais por uma questão, existem baixas aí divididas. Mas são poucos meses que você passa lá dentro e é uma experiência única, que você conversa com várias pessoas e essas pessoas não tiveram essa experiência, você teve essa experiência para a sua vida. Isso certamente você passa para os teus filhos, né? Para as próximas gerações, isso você leva e deve ter certamente levado para dentro da empresa que você acabou formando, construindo junto com o seu irmão, que também foi do Exército, né? Sim, eu fui aluno em 88, o meu irmão, que é meu sócio, foi aluno em 90, e com certeza existe assim uma ligação que o pessoal acha que porque você é dono de empresa de segurança, você tem que ter sido militar. Não tem essa ligação, né? Uma pessoa da Polícia Militar, ou uma pessoa da Polícia Civil, uma pessoa do Exército, ela tem todo o conhecimento operacional. Mas uma empresa de segurança não é feita só da parte operacional. Sim. E vou te dizer que a parte administrativa financeira, ela às vezes ou quase sempre é muito mais importante. Porque se você não tiver uma administração muito boa, você quebra. E o que você leva muito de dentro de uma carreira militar para uma empresa é a organização, métodos, planejamento. O Exército, dentro do Exército, você não faz nada sem planejamento. Nada, você não dá um passo sem planejamento. Você vai fazer a segurança de alguém. Eu fui oficial dentro de um quartel, que foi a Polícia do Exército, que é um quartel diferente. A gente fazia segurança de presidentes, fazia escolta com motos de presidente. Então, tudo que era feito era com planejamento. Para onde que nós vamos, de onde que nós vamos, para onde nós vamos. Vamos planejar antes, vamos ver qual é o caminho, o que pode acontecer. Então você leva isso para dentro da sua empresa. Você planeja tudo antes de fazer. Então isso eu aprendi
dentro do Exército. Não foi na faculdade que eu aprendi isso. Foi dentro do Exército durante os 4 anos e 10 meses que eu passei dentro do Exército. Os nossos políticos deveriam ter ficado internados no Exército por mais tempo, se é que algum deles serviu o alistamento militar, né? Porque aprenderiam como gerir o país de uma maneira correta, né? A planejar o país. Fazendo uma adenda, alguns deles ficaram, né, na verdade, mas na condição de presos, né? Sim. Talvez por isso esse trauma e essa celeuma por conta das Forças Armadas. Mas ficaram lá. Na verdade, é como o Eduardo acabou falando, o serviço obrigatório, na verdade, é o período de transição ali entre a adolescência e a vida adulta, em que você vai lapidar aquele jovem na sua personalidade, né, no seu encaminhamento direto para a sociedade. E ali você também é um aporte para que você saiba lidar com as diferenças que a vida vão lhe impor. Então é ali que você é testado dentro dos limites de cada um, em que você será pressionado, a tua parte psicológica ela fica sempre no fio da navalha, em que você pode lidar ou não com confronto ou com um pronto emprego. Situações de extrema pressão, né? Sem dúvida, e você tem que estar preparado. Sem Não dúvida. adianta você pegar um jovem, tirar da sociedade e colocar ele para fazer um combate, ou ser empregado em qualquer atividade, que a parte psicológica dele não vai ter um preparo. Então, por quanto você está vivendo aqueles 9 meses ou 10 meses ali sob pressão constantemente, você tem uma flexibilidade de raciocínio muito rápida para que tome um tipo de postura, ainda que seja, né, num evento de grau mais elevado possível. E quando a gente fala de educação, a gente viu ao longo dos anos a disciplina Educação Moral e Cívica sair, né, da lista de da grade, disciplinas, né? da grade escolar. Eu me lembro bem que para eu passar de ano na escola, eu tinha uma disciplina chamada música. E eu tinha que, além de cantar o hino nacional, eu tinha que saber interpretar o hino nacional. Porque é só quando a gente entende o valor que um hino tem, é que a gente compreende a importância da nossa pátria, né? E hoje, quando a gente vê os jogos de futebol, por exemplo, muita gente não sabe que aplaudir o hino nacional é um grande desrespeito, Sim. né? Mesmo que seja num evento esportivo, mesmo que seja num momento de muita festa, mas a gente vê que a falta de civismo está na raiz, né? Antes do programa, eu estava conversando com o Eduardo e nós falamos que, assim, 2 peças-chave para a sociedade ter um pouco de princípio e moral elas desaguam em 2 coisas. Primeiro, o professor. Sim. Né? Um profissional aí que vive sendo jogado para lá e para cá, sem nenhuma retribuição, sem nenhum reconhecimento, sem nenhum autoritarismo para poder, liberdade de poder trabalhar, e o militar. Né? Então, a gente consegue trazer... O professor, ele é o formador de opinião, é o formador da sociedade, é o futuro. Sim. E vem sendo desprezado aí paulatinamente por conta disso. Então, eu acredito que, como você falou, Educação Moral e Cívica, o SPB, eram matérias que faziam parte da cultura e de suma importância. Hoje você vê a grande maioria, principalmente o jovem, falando do jovem, que ele não pegou essa fase, você vê, hoje é feriado. Feriado o quê? Dia 19 de novembro. O que é? Não sei que eu não vou trabalhar hoje. Não sabe as datas comemorativas, o civismo, não sabe a importância do hino nacional, ele foi feito, como ele foi feito, né? Não são palavras ali, o cara teve uma inspiração e colocou. Foi um momento que ele conseguiu aflorar o sentimento que ele vivia naquele momento. Então, tem esse patriotismo que falta muito para nós. Desculpa só te interromper, mas uma coisa que faltou falar, o Exército ele tem uma coisa dentro que na sociedade, infelizmente, não tem. Ele trata todos de forma igual. Não interessa se você mora numa comunidade, se você mora numa mansão, lá dentro todos têm o mesmo uniforme, todos comem a mesma comida e todos vão passar pelos mesmos perrengues, vamos dizer assim, da mesma forma, né? Lá você não vê nome, você não vê sobrenome, tanto que, como aluno, nós éramos tratados por número, né? Era o 01, 02, 03, né? Por uma ordem alfabética. Então não tem nome, não tem sobrenome, não tem carro bom, não tem carro ruim, não tem isso. Então todos são tratados de uma forma igual, que infelizmente aqui fora a gente vê que isso não acontece. E basta ver, quando a gente fala em postura do jovem, basta ver a geração que foi para a rua quando tirou o Collor, né, que foi a geração dos caras pintadas, e a geração que foi para a rua agora, né? Eu me lembro bem, eu fiz parte da geração dos caras pintadas e a gente sabia na raiz qual era o problema, a gente sabia o que a gente estava defendendo. Hoje, né, ir para a rua se transformou muito mais numa bandeira politiqueira do que qualquer outra coisa, né? Oba-oba. Oba-oba. Você falou, foram para a rua? Foram.
Pois é. Tantas atrocidades que a gente vem acompanhando nos noticiários, e aí a falta, né? Eu sinto essa necessidade da sociedade vir para a rua. Né? A sociedade, né? A sociedade, de um modo geral, do mais novo ao mais idoso. Estão cometendo assim, um genocídio, né? Político e social, e o brasileiro permanece silente. Eu não consigo entender isso. Nas redes sociais são bravos, né? São muito atuantes, mas fora das redes sociais a gente tem sentido uma falta enorme. Eu acredito que estão colocando goela abaixo da sociedade medidas aí totalmente aviltosas, totalmente desnecessárias e graves, que vão refletir isso em algum determinado momento. Já estão refletindo. Sem dúvida. E a gente não sabe onde vai parar. E aí, falando por conta do direito militar, a segurança pública hoje seria o eixo primordial a ser analisado. A gente não tem segurança, a gente não consegue sair nas ruas com uma joia, sair com alguma coisa, sair com nada. A gente virou prisioneiro dentro da nossa própria casa. Sem dúvida. A gente consegue acompanhar os condomínios residenciais hoje, ele é totalmente cercado e ali ele praticamente tem tudo à disposição de quem mora. Mas as pessoas têm medo de sair na rua. O extramuros é que é o grande problema. Ninguém consegue falar, eu vou daqui até o mercado e eu tenho plena certeza que consigo ir com o celular na mão ou qualquer tipo de joia. Será assaltado. Será assaltado, certamente. E abrimos o segundo bloco falando sobre uma estatística preocupante. Apenas uma a cada 6 pessoas aptas a votar na Baixada Santista fez o recadastramento ou o cadastramento, melhor, biométrico. Por causa da baixa adesão, a Justiça Eleitoral decidiu ampliar o horário de atendimento esta semana. Os cartórios da região, a partir de agora, estão com as portas abertas das 8 da manhã até as 6 da tarde. 2 horas a mais para atender ao público. A movimentação de eleitores ela poderá ser feita até o início de maio de 2018, quando o cadastro fica suspenso em razão do processo eleitoral das eleições de outubro de 2018. Neste cartório em Santos, o movimento tem aumentado nas últimas semanas, mas ainda falta muita gente a cadastrar a biometria. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, apenas 15,5% dos eleitores da região já atualizou os dados cadastrais. Esse número representa um pouco mais de 205 mil pessoas, de um total de quase 1.300.000 eleitores. O eleitor deve agendar o seu atendimento pelo site do TRE São Paulo e, dependendo da resposta dos eleitores, da procura desses eleitores aos cartórios, nós tentaremos prorrogar esse atendimento mais ampliado para os eleitores. Elcio não perdeu muito tempo neste cartório no centro de Santos para fazer a biometria. Digitais, assinatura eletrônica, foto. Em 15 minutos, o cadastro estava pronto. Eu não tinha agendado. Provavelmente, se tiver agendado, seria mais rápido ainda. E a baixa adesão pode adiar o uso da biometria no ano que vem, na eleição? Infelizmente, sim, Nós temos um patamar mínimo de eleitores recadastrados que nós precisamos atingir para que possamos fazer a eleição híbrida, com a identificação pela digital dos eleitores que já passarem pela identificação biométrica e a identificação tradicional daqueles eleitores que não conseguirem fazer o seu recadastramento. Mas para isso ocorrer, nós precisamos de pelo menos 60% dos eleitores recadastrados. Vale destacar que o eleitor que não fizer o recadastramento eletrônico terá o título cancelado, vai ficar impedido de tirar passaporte, receber aposentadoria ou pensão do governo federal, fazer matrícula em instituição de ensino superior e tomar posse em cargo público. A gente está falando de 15,5% para que a gente possa ter uma eleição onde a biometria seja utilizada, é preciso pelo menos 44% a mais de cadastros biométricos. E aí a gente cai naquilo que nós falamos no bloco anterior, A gente só muda o país quando a gente se posiciona por essa mudança. E a melhor forma de você se posicionar é nas urnas. Quando a gente traz um sistema biométrico que é de alta tecnologia e que busca garantir a segurança do teu voto e os não questionamentos que costumam existir, e a gente vê essa postura passiva do brasileiro, que provavelmente vai deixar para a última hora para fazer isso, criando longas filas, como a gente já está acostumado, a gente vê o tanto que a gente precisa mudar, Sem dúvida alguma. Inclusive, nós somos dos pouquíssimos países, principalmente na América do Sul, que usam a urna eletrônica, que é totalmente questionável, já foi provado por alguns técnicos que ela é um tanto que duvidosa.
né, face à possibilidade de adulteração ou fraude. Então, fica muito difícil. O brasileiro vai deixar para o último dia com a mais absoluta certeza. O cartório eleitoral que se prepare que 2 horas a mais será pouco até o final do prazo aí para poder fazer o recadastramento. Lamentável, né, Eduardo? Não tenha dúvida. É a cultura do brasileiro, infelizmente, de deixar tudo para a última hora, né? É com tudo. É com título eleitor, é com declaração de imposto de renda, é a cultura do brasileiro. Mas faz. Tomara, né? Vamos esperar para que em maio de 2018, quando é o fim do prazo, a gente tenha aí a boa notícia que as eleições, o pleito do ano que vem, que é um pleito muito esperado, que vai ter certamente uma característica muito diferenciada, seja já feito a partir da biometria, que é um regime muito mais seguro. Voltando ao nosso tema, falando um pouquinho sobre direito militar hoje, doutor Emerson, qual que é o papel do Supremo Tribunal Militar? O Supremo Tribunal Militar, na verdade, ele funciona, apesar desse nome, dessa pompa suprema, ele tem função de segundo grau, né? Ele julga o que vem da primeira instância e ele acaba fazendo ali o julgamento. Então, ele não tem a mesma característica do Supremo Tribunal Federal, né, da Suprema Corte, e ele é regido comandado por 15 ministros, né, sendo 4 deles eleitos, nomeados pelo Presidente da República, do Exército, 3 da Força Aérea e 3 da Marinha, e mais 5 civis, divididos entre a parte da advocacia, o quinto constitucional, Ministério Público e juízes auditores, que são diferentes dos juízes comuns da esfera comum. Isso porque os profissionais que são regidos pelo direito militar, eles são julgados por uma corte diferenciada. Sim, eles estão sujeitos ao Código Penal Militar. Logo, o STM julga especificamente os militares da União e, em alguns casos isolados, civis também. Eles têm essa prerrogativa dada pela Constituição Federal. Já no Estado, nós temos os tribunais militares, que hoje, dentro da Federação, nós temos apenas 3, que é São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Eles têm, todo o Estado, com um efetivo maior de 20 mil, tem condições de criar o seu próprio tribunal, mas apenas esses 3 é que comportam tribunais militares. Os outros é uma justiça comum que acaba abarcando esse tema e fica um magistrado para poder fazer o julgamento. Eduardo, você e o seu irmão, que são sócios, né, que compõem a IAMAN, são ex-tenentes do Exército. No entanto, você ainda tem um outro irmão que também é militar e atua diretamente com a proteção diária da comunidade, que é um policial militar. É verdade. O meu irmão mais novo é oficial da Polícia Militar. Então, na verdade, meus pais colocaram os 3 para, de alguma forma, fazer a parte de segurança. E esse meu irmão mais novo, eu me recordo, eu fiz NPOR, né, não querendo servir o Exército. Ele tinha quantos anos? Quando você ele é 4 anos mais novo que eu. Tinha 14. Isso. Estava na adolescência. Aí, quando o meu irmão do meio, o André, foi se alistar, eu falei, entra, faz, que é bom, você está vendo, eu já estava entrando como tenente e ele estava entrando como aluno. Aí ele conseguiu também passar nas provas e entrou. Aí 2 anos depois, eu já estava 2 anos como tenente, falei pro Luiz Carlos, pro mais novo, falei, vai, serve, você está vendo, estou eu, André, te pagando faculdade e tal. Eu não quero ser militar de jeito nenhum, que eu não vou ser militar, que não sei o quê. E atualmente é o único militar na família, né? Então, e é um excelente militar, o Dr. Emerson conhece, trabalhou com ele. Tive o prazer de trabalhar na mesma viatura que ele. Mesmo? É uma pessoa, sim, o Luiz Carlos de Pinho Freire é um cara, assim, maravilhoso. Até mandar um grande abraço a ele, está aí na linha de frente. Eu estava falando com o Eduardo, o Freire, né, eu chamo de Freire. O Freire é um oficial que, de verdade, ele não precisa da sua patente. Ele é um líder nato em que quem está sob seu comando o segue mesmo se ele perder a sua patente. Ele é um ser humano ímpar, de uma personalidade, assim, cara uma luz maravilhosa, um cara, assim, que eu tenho um carinho especial por ele, e a tropa tem a oportunidade de tê-lo como comandante. Eu trabalhei com ele em São Vicente, lá no 39I, quando ele chegou recém-formado,
e só tenho elogios a tecer, e o único que eu não conhecia, não tive o prazer hoje, conhecia o Eduardo, já conheci o André também, uma pessoa maravilhosa, e veja bem que o Eduardo, como irmão mais velho, ele não sofre sozinho. Não. Né? Ele redesigna para os irmãos, olha André, você vai servir porque é muito bom, mal sabia ele os percalços que teria que passar. Já o Luiz Freire, o mais novo, falou, não, eu não caio nesse golpe, só que acabou indo, né? Acabou mudando só a força, né? Foi para a Polícia Militar, foi praça, diga-se passagem, que é um mérito, eu acho que todo oficial deveria passar, né, nos seus degraus ali, desde o cargo mais raso até o posto mais alto da Polícia Militar. E Isso prepara o profissional militar, personalidade, né? E outra, você fala com propriedade. Às vezes você pega um jovem, e aí vai muito da educação e da personalidade de cada um, você pega um jovem, você coloca ele direto na academia do Barro Branco, ele já sai oficial. E ali é aquela cultura da parte técnica, fala, você é oficial, você não pode isso, e existe essa cultura de falar assim, você vai ser enganado na rua, cuidado, vai ser sempre enganado. O policial militar, todos os dias ele está sendo tentado para ser enganado. Então você cria uma blindagem ali, seja com o marginal, seja com a sociedade. Tanto é que o policial é uma das pessoas mais desconfiadas do mundo que eu conheço. Então, quando sai, fala assim, eu sou superior, eu sou tudo. E às vezes essa pompa toda sobe a cabeça. Sim. E aí você vem como um aspirante, um jovem lá com 19, às vezes 20 anos de idade, em que vai comandar uma praça que ele tem 28 anos de polícia, 29 anos. A bagagem profissional que esse policial tem é uma coisa que tem que ser absorvida. Sem dúvida. Né? E às vezes assim, faço o que eu digo, não faço o que eu mando. Faça porque eu mando. Então, e o Freire tem uma característica assim, um cara que ouve a praça, um cara imparcial, um cara, enfim, ele é maravilhoso, gosto muito dele. Um grande abraço a ele. Isso é muito importante. Eu, quando fui ser tenente do Exército, com 21 anos também, sem experiência, sem saber falar em público, e me falaram, você vai ter que dar aula para 200 soldados, né, com 21 anos, dando aula para 19, para soldados com 19 anos, e o pessoal realmente tem isso, né, de falar para o oficial, não, você não pode comer na mão de sargento, você não pode, a expressão que usa é comer na mão de sargento. Por quê? Porque você eu cheguei como oficial com 21 anos e encontrei sargentos com muito mais tempo de serviço do que eu de idade, né? E eu falei, não é uma questão de comer, é uma questão de experiência. Claro. Eu tenho que pegar informações com quem tem mais experiência do que eu. Até porque isso ia te fortalecer enquanto profissional, sim, né? Não é uma questão de você estar se diminuindo ou não. Não é porque eu sou oficial que eu sei mais do que o sargento. É ter a humildade, né, de aprender com quem já sabe, né? Lógico, você tem que aprender com todo mundo. E eu falo que você vai nascer e vai morrer aprendendo. Sem dúvida. Né? Não tem jeito. Aquele que julga que já sabe tudo, começou o caminho de volta, né? Isso aí. Já começou o caminho de volta. Doutor Emerson, eu preciso fazer uma pergunta, porque foi uma coisa muito questionada, especialmente, eu tive muita gente que me fez essa pergunta enquanto jornalista, e eu fiquei na dúvida em responder. No caso do soldado que hoje já foi expulso da PM e que matou covardemente o ex-jogador de hóquei, o Matheus, muita gente se perguntava, tendo o perfil que ele tinha, o histórico que ele já tinha, como ele foi admitido na Polícia Militar, uma corporação que prega pela justiça, pela disciplina e pelos bons valores. Eu conheço particularmente a família, sou grande amigo do irmão. E quando ele foi ingressar na Polícia Militar, o irmão, acabei conversando com ele, ele falou assim, puxa vida, Tauil, ele entrou através de uma ação judicial. Ele falou assim, eu fiz uma ação judicial, fiz um mandado de segurança e eu não sei se fiz o correto. Olha, você na condição de irmão, acho que você fez mais do que correto, mas aí vai dele. E aí nós vimos ele já formado e ele tinha um jeito peculiar de ser. E cheguei algumas vezes a falar, olha, eu acho que verdadeiramente você não se enquadra nesse tipo de perfil. Cara, acho que era um momento talvez pensar ou repensar. A Polícia Militar, como qualquer outra instituição, ela tem essa falha, né? A parte da investigação social acaba passando, porque, de algum modo, a gente não consegue definir nem explicar pessoas que, com a mais qualificação, com a maior qualificação, competência, às vezes você fala assim, puxa, não passou. Sim. Não sabemos o porquê. E aí, sempre alguém vai furar a bolha, né? Não tem jeito. Então, eu acho que não precisava. O pai dele, né?
ele é um oficial, foi oficial que trabalhou muitos anos no bombeiro, um cara também... Ele destruiu a própria família que o criou, né? Todas as 3, eu costumo dizer que foram 3 famílias, né? Os 2 tios são oficiais, um já aposentado, o outro, salvo engano, ainda está na ativa, comandaram aqui, inclusive. Então, assim, a família tinha uma estrutura, tinham reflexos ali dentro, e ele, por alguma razão, ele acabou desvirtuando, não existe, longe de julgá-lo, até porque eu conheço, mas uma situação delicada, mas eu não sei o que passou na cabeça dele, ele ele tinha toda a estrutura do mundo, não é falar assim, puxa, mas é um ser humano que não teve oportunidade, viveu na miserabilidade, não teve condições de estudo. Nada disso, tinha né? tudo. E às vezes aí entrar até numa seara que talvez seja um pouco delicada, até na condição de pai que a gente é também, talvez seja aquele fato de que colocar freio seria importante. Limites. Às vezes nós fomos criados num momento em que os pais se preocupavam muito mais em educar do que amar. Amavam de uma maneira diferente das de hoje. E hoje, essa juventude que hoje são os pais, eles se preocupam muito mais em amar talvez do que educar. E esse divisor de águas tem trazido respaldos, assim, reflexos desse mote aí, não sei se talvez seja essa a justificativa. Quando o senhor falou entrou através de uma ação judicial, como é que funciona isso no direito militar? Existem alguns casos em que o candidato ele é eliminado e aí você se faz o socorro do judiciário. Para quê? Para que faça aquela correção. Por exemplo, um exemplo categórico que eu costumo fazer lá no escritório é o limite de idade para a Polícia Militar. Hoje o candidato tem que ter até 30 anos na data da posse. Esse é o edital da Polícia Militar. Só o que acontece? A Constituição Federal, ela permite que o Estado, dentro do seu concurso público, ele limite a idade. Contudo, ele tem que estabelecer isso através de lei na sua Constituição. O Estado de São Paulo, por exemplo, não tem. Não tem. Logo, não pode exigir. Lógico. E exige? Exige no edital. No edital. No edital. Eu tenho vai fazer um ano agora, nós colocamos uma candidata, inclusive já está formada, trabalhando, graças a Deus. Ela havia feito 30 anos de idade, na data da posse, foi excluída automaticamente. Ingressamos com uma ação e conseguimos colocá-la já com 31 anos de idade, fez o curso de formação e está formada trabalhando. E por que esse limite de idade? O senhor acha justo? Um limite de 30 anos, levando em consideração o atual cenário que a gente vive hoje, de qualificações, de mudança, né? Houve uma mudança na sociedade. Hoje, 30 anos, a pessoa é extremamente ativa, 31, 32, está extremamente ativa. Sim, na verdade, nós temos que seguir, né, o que manda o topo da pirâmide, que é a Constituição Federal. Se ela determina que pode ser feito, ela existe. Então, ela coloca como 30 anos, talvez uma parte aí do rendimento físico, porque a partir dos 30 anos de idade, toda a parte do nosso corpo começa, o que estava em ascensão, começa a decair. Talvez seja uma parte até física, né, propriamente dita, mas é importante colocar alguns limites. E aí, por conta também da necessidade extrema da parte física do policial militar, seja esse tipo de exigência. Porém, depois de formado, a gente vê que algumas coisas acabam não tendo suporte, falta de estrutura, o policial não tem tempo para poder praticar uma atividade física, não tem, salvo algumas exceções, e aí você vê, às vezes, o cara puxa com aquela barriga, porque o horário do cara é uma bagunça, 12h24, 12h48, de manhã à noite, quem trabalha à noite, regime de 12 horas é péssimo, isso mexe muito com o teu relógio biológico, a forma de alimentação, entre outras coisas, o bico, a família, e aí você vê os reflexos aí que a gente costuma ver no dia a dia. Chegamos ao último bloco. Hoje, na segunda reportagem sobre o cotidiano no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, você vai acompanhar a visita de 9 alunos da Faculdade de Direito aqui da Unisanta. Os universitários puderam vivenciar a rotina do sistema penitenciário. Dos livros de direito criminal para a prática. A dura realidade vista bem de perto. A rotina de um detento na prisão. É uma situação bastante desagradável. As pessoas que estão lá dentro, elas precisam ser ouvidas. As pessoas que estão lá dentro, elas, é claro, elas têm que pagar pelos crimes que cometeram, mas há um processo de ressocialização que começa aqui dentro e cabe a responsabilidade maior da sociedade lá fora. O professor e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Prática Jurídica da Unisanta esclareceu dúvidas dos futuros advogados. Eu acho que a primeira coisa importante é eles perceberem que há uma distância entre o texto da lei e a realidade.
Muitas vezes a gente, na sala de aula, diz, né, o preso conserva todos os direitos que não são decorrentes da perda da liberdade. E a gente vê o esforço, né, que o Estado procura fazer para preservar todos esses outros direitos. O preso tem o direito à alimentação saudável, tem o direito à saúde, o preso provisório tem o direito de votar, inclusive. Para esses 9 alunos da Faculdade de Direito da Unisanta, que tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina de um centro de detenção provisória, vai ficar mais fácil estudar a teoria na sala de aula. Na hora que a gente for estudar a execução penal, entender como as coisas realmente funcionam, a gente consegue ter uma base, uma visão mais ampla do que a gente teria se não tivesse essa oportunidade, né? Quando a gente vai ver na faculdade, a gente vê uma coisa generalizada. Aqui não, a gente vê que é uma pessoa, um ser humano que está ali. E o crime é inerente a todo mundo. Qualquer um de nós, um acidente de trânsito, alguma coisa, pode se envolver no crime. A experiência só foi possível graças à parceria da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília com o Centro de Detenção Provisória de São Vicente. Eu acho que dentro dessa dinâmica, conhecer, né, a ponta do sistema onde o indivíduo se acha encarcerado é fundamental, é importante para ele muitas vezes perceber a importância da decisão que ele está tomando e das atitudes que ele vai tomar em relação a uma pessoa encarcerada. Amanhã você confere a última reportagem especial. A repórter Ione Furukawa vai mostrar como funciona o programa de preparação para a liberdade dos detentos. E voltamos com o nosso tema central. Ao longo do programa, estamos debatendo questões ligadas ao direito militar. Participam do Bom Dia Baixada o advogado especialista na área, Dr. Emerson Tawil, e o empresário e ex-primeiro-tenente do Exército, Eduardo de Pinho Freire. A gente tem pouco mais de 6 minutos e eu quero dedicar este bloco para a seguinte pergunta. Como o nosso profissional militar pode ser mais valorizado? E aí eu segmento para a Polícia Militar. A gente vive uma grave crise na nossa segurança pública, né, onde homens vão para as ruas todos os dias, colocam a sua vida em risco e vivem uma situação de muita necessidade e grande sucateamento. Nas duas esferas, tá? Podemos até abrir o leque aqui. As Forças Armadas também estão totalmente sucateadas. A gente vê hoje meio período nas Forças Armadas, um período integral, né? E na Polícia Militar em especial, não tem o que falar. Vivo repetindo aqui, são guerreiros, não tem palavras, estão na ponta da linha, enxugam gelo, infelizmente. A Polícia Militar é quem mais prende em todo o país. E, via de regra, a audiência de custódia, entre outras ações aí do Judiciário, colocam em liberdade marginais aí por conta desse acúmulo, né, de pessoas presas em CDPs, em centros de detenções ou penitenciárias. Falta política pública voltada para a Polícia Militar. Ela é de extrema necessidade. O grande problema é que é uma entidade que não pode fazer greve, né? Há controvérsias. Há controvérsias. Existe tese, e verdade, também acho que poderia, de certa forma, porque não dá para você, exemplo clássico disso e atual foi o Espírito Santo. Claro. Virou de pernas para o ar o Estado. Então tem que ter essa ressalva, mas... E o grande problema também é que não existe as associações, representantes de classe, não fazem absolutamente nada. Não representam a categoria da forma que deveriam. Eu não consigo entender. Em 18 anos que eu permaneci na Polícia Militar, eu fui associado apenas dos deficientes físicos, que tem um trabalho ímpar. Por quê? Porque é aquele negócio, você passou por aquilo, você sabe como ditar as regras, você sabe como impor. A Associação dos Deficientes, ela é regida, administrada por deficientes físicos, sabem a necessidade, sabem o quanto é difícil o policial militar que é abatido, ou que fique paralítico, tetraplégico, entre outra deficiência física que ele tem, o Estado praticamente o deixa de canto. É um combatente que não serve para nada, é um peso morto. E aí fica e recai sobre a própria família e os amigos que no início acabam ali se arregimentando, fazendo uma ajuda, uma cesta básica, em termos de valores, entre outras coisas, objetos, mas a vida vai distanciando isso. Sem dúvida. E aí a gente vê aquele ser humano que dava e alguns deram a vida pela categoria, pela polícia e pela própria sociedade, jogados às traças. O sentimento é totalmente, do meu ponto de vista, repudiado. Então, o governo do Estado, aí cerca de 4 anos já, sem aumento, sem reconhecimento, né? A parte estrutural, né, ainda que tenha investido, mas o policial militar tem necessidades. O policial militar paga conta, o policial militar
faz bico, faz degem para poder suprir, cansei de fazer, todos fazem, oficiais fazem. Eu que vinha falando com o Eduardo, o oficial da Polícia Militar ou das Forças Armadas, ele tem uma responsabilidade, ele não tem vida social. Telefone dele toca, é reunião, é isso e aquilo, ele não tem vida social, não consegue ter vida social. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar. É um status assim muito bonito e pomposo, mas de vida social zero. E o reconhecimento pelo profissional, onde é que fica? Seu irmão sente muito isso também? Na carne? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele, como oficial, ele tem que fazer essas degens para poder completar o salário. 4 anos sem aumento é um absurdo, não é sem aumento salarial, é zero. É zero. Né? 4 anos e não tem como um profissional, um pai de família consiga aguentar. E aí, além de tudo, a pressão que é exercida sobre o policial militar, a sociedade em cima, a imprensa em cima, porque é uma das profissões que mais aparece, e foi exatamente o que o Dr. Emerson falou. Eles enxugam gelo. E eu não coloco também a culpa na justiça, no juiz, né? Porque a culpa está na lei. Está no sistema, né? As leis precisam mudar. Né? Então, a pessoa é condenada a 30 anos e fica um pouquinho na cadeia e logo está fora. Né? Então, você vê pessoas que são presas, já foram presas 20 vezes. Exato. E, de repente, estão cometendo crime de novo. Ontem, esses dias eu vi 2 pessoas que foram presas, que furtavam carros, né? O cara já tinha não sei quantas passagens pela polícia, entendeu? Então você fica enxugando gelo, né? O meu irmão, ele falou, Eduardo, eu levava alguém para a delegacia, o cara saía da delegacia... rindo da minha cara. Antes que eu. Eu ficava mais tempo na delegacia do que o cara que eu levava. Às vezes é verdade. Você relatório, entendeu? Tudo, né? Então, é bem complicado isso. E ainda sem ser valorizado. Eu falo que todas as profissões têm pessoas boas e tem pessoas ruins. É preciso separar o joio do trigo. Sim, e infelizmente o pessoal só olha na Polícia Militar porque é aquela que está na linha de frente, é aquela que aparece, né? Não olha para o engenheiro, para o advogado e etc. Eu digo sempre que em todas as profissões há os bons profissionais e os maus profissionais. A gente não pode e não deve colocar tudo num único bolo. Há bons policiais militares, há bons policiais civis, há bons profissionais das Forças Armadas, como há ruins, né? E esses ruins, eles têm que ser colocados de lado, eles têm que ser expulsos das corporações que representam. Doutor Emerson, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez aqui, a você que nos assiste. Em especial, um grande abraço ao policial militar, que está aí na linha de frente, sempre na defesa da sociedade. A gente sabe a dificuldade que vocês passam aí. Um grande abraço, tenho o maior respeito por vocês, em especial ao Freire, que também nos assiste. Eduardo, prazer enorme estar aqui na bancada dividindo com o senhor. E estamos aqui à disposição, Nathalie. Obrigado mais uma vez. Eduardo, muito obrigado por compartilhar a tua história, a história da tua família, né, com a gente, para que as pessoas que estão em casa possam ver realmente um pouquinho do que é a profissão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nathalie, Dr. Emerson. Foi um prazer enorme, né, conhecê-lo, o último aí da família lhe conhecer, mas foi um prazer enorme. Agradeço a todos que assistiram o programa e o jovem que está se alistando aí esse ano. Não perca a oportunidade. Seja voluntário, entre no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, que você não vai se arrepender. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!